dos maiores mistérios e objetos de estudo humano é exatamente o nosso cérebro, o cérebro humano, a nossa mente. Mais especificamente, o inconsciente humano. Eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão que eu tive em umas meditações em Deus, que traz exatamente algo sobre o inconsciente. Existem diversos estudos que falam que mais de 90% das nossas decisões, elas são tomadas com base do que o nosso inconsciente tem ali registrado. As nossas crenças, tudo que a gente aprendeu desde que a gente nasceu, nosso inconsciente foi guardando essas coisas, foi guardando tudo ali, e na nossa vida adulta, na nossa vida adolescente para adulta, todas as nossas decisões, 90% delas são baseadas com o que o nosso inconsciente pensa e não o que o nosso consciente está pensando. Às vezes nós podemos achar que estamos tomando decisões ali conscientes do que estamos fazendo, mas na verdade já foi influenciado de acordo com as nossas crenças pelo nosso inconsciente. Então tudo aquilo que a gente passa na infância, de bom ou de ruim, se o nosso inconsciente entende que algo é bom, lá na frente nós vamos tomar decisões relacionadas a isso como se isso fosse algo bom. Se o nosso inconsciente entende que aquilo é algo ruim, nosso inconsciente provavelmente vai nos sabotar no futuro e vai impedir que a gente tome decisões ou que a gente avance sobre isso. E Deus me deu uma reflexão, porque existe uma passagem na Bíblia, que é Mateus 6,33, que diz: procure primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu comecei a pensar e refletir nessa passagem, e pensando, por que nos dias atuais é tão complicado nós vivemos essa passagem? Porque essa passagem provavelmente a gente já ouviu muitas vezes, durante nossa vida toda a gente já ouviu muitas vezes essa passagem, mas por que é tão difícil viver ela? Porque se for parar para pensar, 90% das pessoas não procuram o reino de Deus em primeiro lugar. Não procura, por exemplo, logo que acorda, ter uma intimidade com Deus, conversar com Ele, ler a Bíblia, orar. As pessoas não fazem isso. E elas mesmo se fazem isso, às vezes estão fazendo exatamente num ativismo que na verdade estão preocupadas já como é que vai ser o dia, como é que vai ser o trabalho. As pessoas estão mais preocupadas com o seu trabalho, com a sua família, em estar suprindo essas necessidades, e depois, quando sobra um tempo, é que as pessoas realmente vão buscar o reino de Deus e a sua justiça. Só que ali essa passagem diz que se você busca o reino de Deus primeiro, todas as demais coisas, então isso engloba tudo, vos serão acrescentadas. Então, assim, é um princípio que está ali. E por que é tão difícil de viver? E agora eu vou te falar esse paralelo com a questão do inconsciente. Da mesma forma que o nosso inconsciente toma decisões por nós, baseado nas crenças que nós tivemos desde que a gente nasceu, Deus me mostrou que a atual sociedade, não de agora, mas dos últimos 1000 anos talvez, é uma sociedade que exatamente ela veio trazendo crenças negativas, que todos nós fomos crescendo com isso. Então hoje existe uma coisa chamada falta de fé inconsciente. Exatamente. Existe uma descrença inconsciente nos dias de hoje, que tanto eu quanto você, qualquer pessoa sofre disso, porque nós crescemos nesse mundo que é preferível ter uma falta de fé inconsciente até, porque às vezes a gente até quer ter fé, mas já está no nosso DNA isso, essa falta de fé inconsciente, que a gente realmente não tem a fé que as mesmas pessoas tinham no tempo de Jesus, os apóstolos, o próprio Jesus. Então por isso que nos dias de hoje a gente não consegue ver grandes milagres que aconteciam naquela época, porque aquelas pessoas realmente tinham uma fé, que elas procuravam primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas nas vidas delas eram vos acrescentada. E esse princípio ele continua o mesmo, só que nos dias de hoje a gente vem trazendo uma carga de crenças negativas referente à nossa fé, que hoje nós temos uma falta de fé inconsciente, mesmo que a gente queira ter uma fé consciente, nós temos uma falta de fé inconsciente. Então, assim, Deus me revelou isso, eu estou revelando agora para vocês. Para mim também foi um choque de realidade, para a gente procurar ter uma fé consciente. Porque da mesma forma na neurolinguística explica, para a gente tirar as crenças negativas do nosso inconsciente, para entender que algo que talvez nosso inconsciente entende que é ruim, na verdade é bom, nós temos que praticar, nós temos que quebrar essas crenças. E quebra-se aos poucos, é com o tempo. A gente quebra essas crenças para poder depois ressignificar com novas crenças no nosso inconsciente, para aí sim a gente conseguir ter decisões conscientes referente a isso. E da mesma forma com a nossa fé. Eu tenho um exemplo muito simples, mas que é uma analogia que serve exatamente para explicar isso. Essa é uma história verídica. Existiu uma receita de um peixe, uma receita que veio de muitos anos atrás, veio da tataravó de não sei de quem, que é uma receita de um peixe que ele era servido em 2 pedaços numa bandeja, com um molho lá e tal, e era um peixe delicioso, e essa receita era seguida à risca por todos da família. E daí o que acontece? A receita era seguida e o peixe sempre cortado em 2 pedaços, numa bandeja e tal, e foi sendo seguida aí durante muitos anos. E daí de repente, uma pessoa curiosa da família
uma neta, acho que era, perguntou pra avó: ô vó, por que o peixe ele tem que ser dividido em dois? E a avó respondeu pra ela: não, porque na época, na verdade, quando a nossa tataravó criou essa receita, ela tinha uma bandeja pequena que o peixe não cabia na bandeja, então por isso que o peixe era cortado em dois, porque naquela época não tinha como ter uma bandeja maior. Então assim, na verdade uma receita que ela foi passada de geração em geração daquela maneira, e ninguém nunca entendeu por que era daquela maneira, e na verdade era porque a bandeja era pequena naquela época. Então, essa analogia serve, o que acontece? Algo foi se replicando com os anos, simplesmente porque era daquela maneira, as pessoas aprenderam daquela maneira e replicaram daquela maneira. Então, da mesma forma, a nossa fé inconsciente, nós somos tratados, essa falta de fé, e nós somos replicando até os dias de hoje. E isso aí, na nossa sociedade em geral, tudo em geral. Por isso que hoje em dia nós não conseguimos ver grandes milagres, porque existe essa fé inconsciente dentro de nós. Então, no dia de hoje, que eu trago essa reflexão para você, que esse princípio de Mateus 6,33, se você procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele é o mesmo princípio de 2000 anos atrás, desde a época de Jesus Cristo e desde antes disso. O princípio continua, só que nós precisamos ter uma fé consciente nisso. Então, quebre as crenças negativas da sua fé, da sua falta de fé. Quebre as crenças negativas e ressignifique. Substitua por novas crenças. Seja ousado, assim como tantos personagens da Bíblia foram ousados e procuravam o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas na vida deles vos serão acrescentadas, e presenciaram grandes milagres. Hoje em dia também existem milagres, também está disponível para você, também está disponível para mim, para todos nós. Então, ressignifique sua fé, não deixe o seu inconsciente te sabotar. Faça com que você tenha uma fé consciente, que seu inconsciente saiba que quanto mais vezes você procurar Deus em primeiro lugar, mais as demais coisas vos serão acrescentadas em sua vida. Deus abençoe.